Olá, é normal o funcionário dar tudo de si para realizar seu trabalho com perfeição, sem espaço para erros. Isso pode gerar um medo inconsciente de falhar, e daí ele se preocupa em evitar defeitos na execução de suas tarefas. Só que isso pode gerar queda na produtividade e na criatividade. Para debater este assunto, nós vamos conversar com Débora Garcia, fisiologista especializada em meditação e autoconhecimento. Débora, de que medo é esse que a gente está falando? É um medo bem contemporâneo, né? A gente já não tem tanto medo do bicho-papão, do lobisomem. Quer dizer, como são esses medos modernos? Olá, Maurício. Com certeza isso é uma característica bem contemporânea. Se a gente pensar na nossa família lá atrás, as pessoas ousavam mais. É só pensar como as coisas foram inventadas. Todas elas passaram por tentativa e erro. E esse medo de hoje, na busca da excelência, está nos limitando, na verdade. Não é mais um medo de ajuste, de auxílio. Ele virou um limitante na nossa vida. Porque há uma coisa interessante sobre essa necessidade de criatividade, que a gente fica muito preso às convencionalidades e esquece até de elementos que são fundamentais. Por exemplo, a reflexão sobre aquilo que a gente está fazendo e da forma como a gente está fazendo. O poeta Mário Quintana rebatia isso de uma maneira bem humorada, né? Ele dizia que foi a preguiça que fez o homem inventar a roda. Foi a preguiça de andar que fez o homem inventar a roda. Quer dizer, essa necessidade de reflexão, que o poeta de bom humor chamava de preguiça, é necessária também? Com certeza. Dar valor para esses momentos onde você não tem tanto o que fazer, mas você deixa muito fluir dentro da cabeça. A criatividade, ela é natural do ser humano. A gente acaba travando essa nossa característica com tantos padrões, essa exigência alta. A gente esquece que nós somos seres humanos e que faz parte da nossa natureza. Tentar uma coisa diferente, conhecer novas coisas. Eu brinco que a gente está na era do super, onde o maior defeito que as pessoas têm coragem de falar sobre elas mesmas é o perfeccionismo. Pois mas há uma cobrança muito grande, né? Quer dizer, a criança, já desde menino, ela é cobrada em absolutamente tudo. Ele tem que ser... Retomando um outro poeta, o Fernando Pessoa, ele dizia que os amigos deles eram heróis em tudo, né? Mas há essa cobrança desde a criança de que seja herói em tudo. Quer dizer, é uma certa doença da sociedade? Como é que a gente pode analisar isso? Sim, é um sentido inverso que a gente pegou, mas ao mesmo tempo, Maurício, tem algumas pessoas, alguns estudiosos que já detectaram isso como um problema, e a gente já pega essa informação para mudar isso, porque quando você coloca uma pressão muito grande desde da infância, nós vamos ter consequências graves, como crianças e adolescentes com síndrome do pânico, com ansiedade patológica, porque realmente a gente está exigindo demais. Você sabe que tem uma linha de pesquisa sobre modelo mental e que quando a criança ela é criticada naturalmente sobre as suas atitudes, ensinando que o importante é tentar, ela tem mais possibilidade de performance quando adulta do que quando você fala para ela, não, você é inteligente demais, ela já se cobra que ela tem que viver aquele papel, de que ela não pode errar, porque uma pessoa com muita inteligência, que sempre acerta, ela mesma já entra num personagem de que ela não pode errar. Essa questão do medo do erro, né? No mercado de trabalho, a gente sabe que esse medo é decorrência até de um certo receio de se perder o emprego, porque quando você não está rendendo suficientemente, você pode ter problemas seríssimos, né, de avaliação do seu desempenho. Mas, curiosamente, você tem uma tese de que a preocupação excessiva com esse erro também pode decorrer numa baixa produtividade e numa baixa criatividade. Como é que se dá isso? Aí a gente tem duas coisas interessantes. Uma é quando o medo é positivo, porque o medo ele te coloca numa situação de alerta.
Quando você percebe que a sua performance caiu, quando você não está produzindo bem, o medo ele é benéfico. Ou seja, você fica alerta e eu vou ver o que eu posso fazer sobre esse resultado negativo. Eu vou criar novas estratégias, eu vou buscar novas informações, novas maneiras de resolver esses problemas. Isso é positivo. O que limita a nossa criatividade é quando esse medo ele é paralisante, quando eu deixo de tentar, quando eu até tenho novas ideias na cabeça, mas o meu medo de expor é tão grande que eu me limito a ficar onde eu estou. E acaba que você não se permite mais nem pensar em coisas diferentes, porque você mesmo se diz, ah não, isso é tão maluco que eu não vou nem dizer. Imagina se os inventores do passado tivessem esse tipo de mentalidade. A gente não teria coisas como a lâmpada, o avião, o relógio. Essa questão da ousadia no dia a dia, a gente sempre pensa a ousadia como algo revolucionário, né? A questão das invenções mesmo, né? Da invenção de rádio, televisão e tal, enfim, e toda essa tecnologia que a gente hoje tem à mão cotidianamente. Agora, como a gente pode utilizar essa ousadia no cotidiano do trabalho? É possível, quer dizer, tentar inventar, ou não inventar, tentar detectar o óbvio ali, mas que acabe revolucionando toda uma forma de se fazer as coisas? Como isso é possível? É claro que quando você está num ambiente que é favorável a isso, essa troca de ideias fica mais fácil, né? Quando você é menos tolhido por ter uma ideia diferente, facilita. Mas a gente ter também um pouco de ousadia no falar, sugerir. Às vezes você não precisa ter, porque às vezes se confunde um pouco a ousadia até com falta de responsabilidade, né? Vou prejudicar o meu trabalho, vou prejudicar a minha equipe. Não, às vezes é ter uma ideia diferente e ter a coragem de trazer para o seu líder, para o seu gestor, essa possibilidade. E às vezes a gente fala das invenções, mesmo como você disse, do passado, que foram impactantes, mas hoje mudanças pequenas fazem a diferença, como aplicativos que a gente tem pelo telefone, que facilitam a nossa rotina e que pessoas ousaram em criá-los. É porque há um case que é muito comentado nos cursos de administração, como a pessoa pode dinamizar uma coisa relativamente simples, né? É que se conta o caso de um estagiário que, durante uma reunião onde as pessoas estavam discutindo uma forma de aumentar a venda de uma pasta dentária, e ele deu uma sugestão mais simples possível. Ele disse, olha, aumenta a boca do tubo de onde sai a pasta, que isso aí ele vai gastar mais pasta e, consequentemente, eles terão que comprar mais, né? Quer dizer, seria esse tipo de solução, esse tipo de coisa extremamente criativa e extremamente simples, né? Quer dizer, a ousadia, ela pode vir também dessa criatividade, e aí recai a questão da reflexão também, não é? Exatamente. Falando sobre essa questão da reflexão, a gente tem uma pesquisa científica que fala sobre o quanto o bom humor ajuda a criatividade, que é essa mente livre, que é você estar assistindo um programa ou no momento em família que você está se divertindo e pegaram um grupo de pessoas que estava ali aguardando para fazer a experiência e um outro grupo que estava assistindo um filme engraçado. E o grupo que assistiu o filme engraçado teve ideias mais criativas para resolver o problema do que o outro pessoal. Então, às vezes a gente descontrair, ter esse tempo de descontração, como você disse, de mente livre, de preguiça até, como algumas pessoas costumam dizer, é importante e libera a nossa mente para ter ideias que a gente nem sabe de onde vem. E há também o aspecto, digamos assim, estressante, que é o dia a dia que se criou nessa sociedade, porque é uma sociedade onde se cobra muito das pessoas e as pessoas se autocobram, né? Há uma cobrança íntima muito grande. Como é esse aspecto também dessa autocobrança? Isso é um dos maiores motivos de estresse que nós temos hoje, né, no estilo de vida contemporâneo. Porque o ser humano, ao contrário de todos os seres da natureza, é o único que consegue se estressar aqui dentro, né, não só por fatores externos. Então, quando a gente tem um nível de autocobrança, de julgamento, usa palavras severas dentro da cabeça, né, quando você se julga sem se estimular, porque é diferente, eu não estou falando que a gente não deve se estimular a crescer, a fazer melhor, a gente deve sim, mas é a maneira como, às vezes respirar e falar, nossa, hoje eu fiz o meu melhor, mas amanhã
eu posso dar um pouco mais. Mas é reconhecer também o que foi feito, senão a vida realmente fica muito pesada e desgastante, e aí os problemas de saúde mental só aumentam. Um dado interessantíssimo que até me surpreendeu, que eu acho que vai surpreender muita gente, é que o Brasil seria a segunda nação mais estressada do mundo, perdendo apenas para o Japão. Né? O Japão a gente entende, né? Os samurais se cobram muito, né? A perfeição, né? A prática até do harakiri, quando ele não atinge aquela perfeição, né? Cobrada pela própria sociedade. Mas o brasileiro se cobra tanto assim? Como é essa questão? Como é essa relação também? Acredito que a gente entrou nesse perfil de cobrar perfeição, e não só alta performance, né? Que existe uma diferença grande em ter uma performance boa e ser perfeito. E a gente entrou nesse caminho de ser perfeito e acaba... É impossível. A gente se cobra por coisas que a gente não tem condição de realizar naquele momento. Acredito que também a questão da organização e consciência do que é produtividade acaba gerando muita tensão e estresse. Algumas pessoas acreditam que ser produtivo é fazer mais coisas, quando na verdade é fazer melhor. Né? Eu tenho menos retrabalho quando eu sou produtivo, ou seja, eu tenho até mais tempo livre, porque eu consigo acertar mais e me desgastar menos. A gente no Brasil está em alguns índices complicados, como também o da ansiedade. A gente está em segundo no mundo como o povo mais estressado. Nós somos hoje o povo mais ansioso do planeta, com 18 milhões de brasileiros sofrendo desse mal. Agora, isso tem alguma correlação com a estrutura econômica do país? Porque também isso é fator de estresse, quer dizer, você não ousa porque você tem medo de perder o emprego. E tem medo de perder o emprego porque a dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho é muito grande. Então, quer dizer, há uma correlação nisso tudo que acaba desencadeando toda uma sequência de medos? Sim, os fatores externos são muito importantes e são verdadeiros. Aqui no Brasil a gente tem essa questão econômica que não só agora, né, na pandemia, é sempre observada e às vezes a pessoa demora muito tempo para conseguir um outro emprego. Isso gera não só o estresse, como o medo de criar, medo de ousar. E todos os fatores externos também, como a segurança de ir e voltar do trabalho, são pequenas coisas, né? Às vezes a gente não dá valor, você fala, nossa, qual a relação disso? A tensão que a pessoa tem de ir e voltar para o trabalho, o excesso de cobrança dentro da equipe também é um fator que gera essa limitação pelo medo e até o estresse, como a gente estava dizendo. Débora, há um fato também curiosíssimo, um dado curioso, é que, exatamente por conta dessas relações com a pandemia, houve um aumento no desemprego, claro, por conta do fechamento de várias empresas, mas, curiosamente, houve um aumento significativo na abertura de novas empresas, sobretudo dos MEI, né, que são dos microempresários individuais, né, microempresas individuais. Quer dizer, isso também advém de uma certa capacidade de se reinventar, né, que é uma das características, dizem, do brasileiro, né? Quer dizer, há um fundamento nisso. Qual é a análise que você pode fazer sobre essa questão para aliviar os nossos medos? Com certeza. Também a gente tem que olhar por esse lado positivo, como você disse. O brasileiro ele tem uma característica de se adaptar, de fazer diferente. Se ele tinha 2 elementos para fazer o almoço, se você olhar ali para a cultura brasileira, ele vai inventar um jeito diferente de fazer aquilo. Então, muitas pessoas usaram essa pandemia de forma positiva, que é o que a gente falou no começo dessa conversa. O medo ele tem um lugar positivo, os problemas têm uma característica boa quando a gente consegue enxergar ali uma outra saída. Às vezes a pessoa descobre dentro dela aptidões, características que ela usa para empreender. E como descobrir essas novas capacidades? Porque às vezes isso está muito incrustado na nossa cultura, né, que a gente tem até medo de pensar em uma outra coisa, né, de se redescobrir. Como é que a gente teria algum mecanismo que fizesse com que isso aflorasse com mais constância? Eu costumo dizer que isso é um hábito. Não tem
um dia que você vai se conhecer totalmente. Você vai se conhecendo dia a dia quando você se permite, porque o nosso cérebro, ele entende aquilo que a gente mais fortalece, né? Quanto mais a gente fortalece essas conexões mentais de me perceber e de me observar, mais fortes e frequentes elas vão se tornar. O que significa isso? Significa que quanto mais você percebe a você mesmo no seu final do dia, mais natural isso se torna. Você começa a perceber como você gostaria de fazer essa coisa e não só como você aprendeu a fazer, né? Porque às vezes a gente aprende a fazer de um jeito por causa da nossa cultura e família, todos os estímulos externos, mas eu na minha casa gostaria de fazer de outro jeito. Então, quando você se observa no final do dia, como eu me sinto com determinadas situações no trabalho, eu me sinto estimulada, eu me sinto desestimulada, por que me desestimulou? Será que eu tinha uma ideia nova? Será que eu não gostaria mais de fazer isso? São pequenas percepções e isso é treino diário. É lógico que existem métodos e ferramentas que vão facilitar isso, né? A gente tem testes que nós aplicamos em treinamentos que facilitam identificar algumas características que às vezes estão escondidas por causa dos hábitos que a gente assume. A meditação, você é uma especialista em meditação. Até que ponto a meditação pode nos ajudar a um autoconhecimento? A gente sabe que isso é bastante possível, mas de que forma ela pode melhorar a nossa condição de vida? Nós temos aí inúmeros relatos, hoje até científicos, apesar da meditação ser uma prática milenar, a ciência hoje tem boas e longas pesquisas sobre o assunto, observando melhora tanto de saúde mental, como reduzir estresse, ansiedade, depressão, como até diminuir pressão arterial, aumentar a criatividade, até por higienizar um pouco a cabeça, reduzir aqueles pensamentos que às vezes não nos levam a lugar nenhum, e aumentar a produtividade, com certeza, e conseguir lidar melhor com as nossas emoções, que hoje em dia esse é um ponto bem limitante que nós estamos enfrentando até por conta da pandemia. Acredito que todas as pessoas aí nas suas casas passaram algum dia ou alguns dias tendo que lidar com emoções fortes. Então, a meditação, ela entra dessas diversas formas e o mais interessante é que, além da sensação que ela traz, muitas pessoas acreditam que ela faz isso só porque ela acalma a gente. Na verdade, a meditação está acontecendo no nosso corpo, né? Ela está ativando mecanismos neurofisiológicos dentro da nossa cabeça. Então, esses benefícios que liberam hormônios da saúde, do bem-estar, eles são físicos e não só uma sensação ou uma percepção. Há um aspecto também muito curioso nesse sentido, é porque a visão, pelo menos comum, a visão comum é que só é possível meditar no mosteiro da Índia, né? Uma coisa mais ou menos assim. Você precisa estar na natureza, sei lá, em algum tipo de retiro para cá. Como é que é possível fazer a meditação no dia a dia, no cotidiano? Isso é muito bacana, né? Porque acaba que é um tabu que a gente vai aqui tirar essa crença. É lógico que ela cresceu nesse ambiente oriental, mas hoje nós praticamos meditação. As crianças meditam dentro das escolas, as pessoas meditam em suas casas, nos parques. Eu dou treinamento dentro de grandes empresas de meditação, então as pessoas viram as suas cadeiras das suas mesas e param os seus 10, 15 minutos, fazem a sua prática e voltam para o seu trabalho, porque hoje em dia a meditação não necessariamente precisa estar ligada à religiosidade. Ela é uma prática de higiene e educação mental, onde você aprende a focar em apenas uma coisa, ao invés de pensar em várias coisas por minuto, por segundo. Então, a gente traz hoje esse olhar um pouco mais científico e laico, que possibilita falar, olha, é possível para você também meditar em casa. Você também alerta para um fator interessante, quer dizer que o exercício físico ele não é fundamental apenas para o desenvolvimento físico mesmo da pessoa, mas para o desenvolvimento mental e espiritual da pessoa. Como é isso? Porque quando a gente tem um estímulo estressor, acontece um problema na nossa vida, você vai sentir medo, ou você vai ficar ansioso, ou você vai ficar estressado. E aí a gente tem uma ativação no sistema nervoso central. Ele vai lá na sua amígdala, que é aqui dentro da cabeça, não estou falando daquela amígdala da garganta, e vai ter uma série de repercussões neurofisiológicas que vão gerar um estresse físico. O exercício físico, ele inibe essa ativação da amígdala. Olha que interessante.
porque ele libera hormônios durante a sua prática e após. Ou seja, qual que é o problema de ativar isso, esse sistema estressor dentro do nosso corpo? É que a gente ativa isso muitas vezes no dia, quando você tem uma carga tensa na sua semana. Então, quanto menos você dá esse play interno, quanto menos você pressiona esse botão fisiológico, mais fácil fica de administrar a sua saúde, tanto física quanto mental. Então, o exercício físico, ele vai inibir essa ativação de estresse fisiológico. Débora, um outro fator também interessante é porque a gente está vivendo um momento atípico, onde todos os estresses parecem se unir. A gente está com medo de perder o emprego, está com medo de ter a doença, a gente está cercado de, digamos assim, neuras, né? Mas isso passa, isso está passando, de certa forma. É possível ter uma sociedade melhor e mais autoconhecida depois de passar toda essa questão, dessa experiência traumática da pandemia? Sim, é possível. É claro que a gente tem que entender que isso muda através de um indivíduo. Eu costumo brincar que a gente muda uma pessoa ao longo da vida inteira, que é a gente mesmo. Então, a gente só vai se desenvolver nesse lugar quando cada pessoa assumir isso como uma responsabilidade natural. Não, porque eu brinco também que as coisas não vão simplesmente passar, né? Essa carga de estresse que a gente teve nesse período, o que é natural também. Não dá para dizer que a pessoa não pode ficar estressada numa situação dessa, com tantos fatores. Essa carga de estresse, ela pode ter uma consequência a médio e longo prazo. Quando passar a pandemia, você acha que está tudo bem, e seu corpo pode ter ali algumas respostas em relação a isso. Então, quando a gente assume esse autoconhecimento e esse autocuidado a partir de agora, sem pressa, é um pouquinho de cada vez, do mesmo jeito que o estresse ele se acumula e traz consequências negativas lá na frente, esse autoconhecimento ele também se acumula e traz consequências positivas lá na frente. A perspectiva, então, é sempre uma coisa interessante, que é buscar o que há de melhor nessa confusão toda. Daí você torna-se essa pessoa que você muda durante a vida, né? E torna-se uma pessoa melhor, então. Quer dizer, o momento, de certa forma, apesar de toda essa coisa, é um momento ideal para se projetar o autoconhecimento. Com certeza. Os melhores atletas passam pelos treinamentos mais intensos, né? Então, nós também. Isso pode ser um treinamento para a gente. É lógico que nós temos que ter um entendimento humano. Não significa que a pessoa não pode ficar triste, que ela não pode ficar estressada. Motivos para isso tem bastante nesse período. É só que não dá para ficar o tempo inteiro assim. Recebeu essa notícia, passou por uma situação, a gente precisa passar por essas coisas, porque senão elas não passam na nossa vida. E aí é um dia de cada vez, é uma conquista diária. O importante, então, é não ter medo dos nossos medos, então, é utilizar os medos de uma maneira criativa e de uma maneira que nos beneficie. Seria essa a grande motivação do momento. Exatamente, olhar para o medo e falar do que exatamente eu estou com medo. Eu estou com medo da crítica? Será que eu estou com medo só do erro ou eu estou com medo do julgamento? O que está me inibindo? Ou sou eu mesmo que não acredito no meu potencial, então eu vou procurar me capacitar melhor? É identificar o que está limitando, olhar para isso com calma e sem ter medo do medo. Débora, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Uma entrevista ótima, a gente poderia ficar horas aqui conversando, mas muito obrigado pela sua participação e sucesso. Muito obrigada, Maurício. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.